Naquela tarde de maio, enquanto ajustava o colar de pérolas diante do espelho, eu ainda não sabia que minha vida, tão meticulosamente construída, estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Faço essa confissão agora, aos 47 anos, porque há verdades que precisam ser ditas, mesmo que tardiamente, mesmo que doam como feridas abertas. Meu nome é Helena Vasconcelos. Sou professora de literatura na UFRJ, esposa do Ricardo há 25 anos, mãe da Beatriz. Uma mulher respeitável, diriam alguns. Uma hipócrita, diriam outros, se soubessem. Mas ninguém sabia. Pelo menos até aquela quinta-feira fatídica, quando o passado decidiu bater à minha porta sem pedir licença. O dia começou como tantos outros. Ricardo já havia saído para mais uma reunião importante. Sempre havia uma reunião importante. Tomei meu café da manhã sozinha, como de costume, observando pela janela do apartamento no Leblon o movimento da rua. Pessoas normais, com suas vidas normais, seus segredos normais, não como o meu. Mãe, você vai à exposição hoje à noite? A voz de Beatriz me arrancou dos pensamentos. Minha filha, e essa palavra sempre causava um aperto no peito, estava parada na porta da cozinha, linda nos seus 23 anos, com aqueles olhos que tanto me atormentavam. Que exposição, filha? A que te falei semana passada, do artista que voltou de Paris? Vai ser na Galeria da Gávea. A professora Márcia pediu para a turma toda ir. Assenti distraidamente, mais por hábito do que por interesse. Beatriz estava no último ano de Direito, mas fazia algumas matérias de História da Arte como eletivas. Claro, podemos ir juntas. Foi só depois, muito depois, que percebi como o destino tem um senso de humor peculiar. Cruel até. Na universidade, minhas aulas transcorreram normalmente. Falei sobre Machado de Assis para alunos sonolentos, citei Dom Casmurro, discuti o ciúme e a traição, temas que me eram dolorosamente familiares. Uma aluna levantou a mão. Professora, a senhora acha que Capitu realmente traiu? Engoli em seco. A beleza da obra está justamente na dúvida, na impossibilidade de termos certeza. Respondi automaticamente, como havia feito centenas de vezes antes. Mas naquele dia, as palavras tinham um gosto amargo. Às 7 da noite, Beatriz e eu chegamos à galeria. O lugar estava cheio. Aquele tipo de evento social, onde a arte é apenas um pretexto para pessoas da alta sociedade carioca exibirem suas joias e suas novas cirurgias plásticas. Ricardo havia mandado uma mensagem dizendo que se atrasaria, como sempre. Foi então que eu o vi. Marcos estava parado no centro da sala principal, cercado por admiradores. 20 anos haviam se passado, mas ele mantinha aquele mesmo sorriso, aquele olhar que um dia me fizera esquecer todos os meus princípios. Seu cabelo, agora grisalho nas têmporas, apenas o tornava mais atraente. Nossos olhares se cruzaram. O tempo parou. Mãe, tudo bem? Beatriz tocou meu braço, preocupada. A senhora está pálida. Tentei sorrir, mas meus lábios tremiam. Só um pouco de calor. Menti, como havia mentido por tanto tempo. Marcos começou a caminhar em nossa direção. Cada passo seu era como um martelo golpeando meu peito. Ele parou diante de nós, seus olhos alternando entre mim e Beatriz com uma expressão que só eu poderia compreender. Helena. Sua voz ainda tinha o mesmo efeito sobre mim. Quanto tempo? Beatriz nos olhava, curiosa. Vocês se conhecem? Sua mãe e eu... Marcos fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Fomos colegas na faculdade. Mais uma mentira para a coleção. O resto da noite foi um borrão de conversas superficiais e taças de champanhe. Ricardo chegou em algum momento, cumprimentou Marcos com a cordialidade de quem não sabe que está apertando a mão do homem que... Não. Algumas verdades são difíceis demais de serem ditas, mesmo em pensamento. Em casa, mais tarde, enquanto Ricardo tomava banho, encontrei um cartão no bolso do meu casaco. Um número de telefone, escrito naquela caligrafia que eu nunca esquecera. Abaixo, apenas 2 palavras.
Precisamos conversar. Sentei na beira da cama, as mãos tremendo. Do banheiro, ouvia o barulho do chuveiro e a voz de Ricardo cantarolando distraidamente. Na parede, uma foto de família nos mostrava sorrindo. Eu, Ricardo e Beatriz, numa praia qualquer há alguns anos. A família perfeita. Peguei o celular e salvei o número de Marcos. Não por escolha, mas por necessidade. Porque havia perguntas que precisavam ser respondidas. Porque havia um segredo que, depois de 23 anos, ameaçava vir à tona. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento daquela época. O apartamento em Copacabana, as tardes escondidos, o teste de gravidez positivo, as decisões apressadas, o casamento com Ricardo apenas 3 meses depois, a construção meticulosa de uma vida baseada em meias verdades. De manhã, quando o sol começou a entrar pela janela, eu já havia tomado minha decisão, porque há momentos na vida em que precisamos escolher entre continuar mentindo ou destruir tudo o que construímos. E às vezes, a destruição é o único caminho para a redenção. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Ricardo ainda dormia, seu ronco suave preenchendo o quarto com uma familiaridade que agora me parecia sufocante. Levantei-me sem fazer barulho e fui até o escritório. Lá, na última gaveta da escrivaninha, atrás de papéis antigos, estava uma caixa de sapatos que eu não abria há mais de 2 décadas. Minhas mãos tremiam quando a peguei. Dentro, fotografias amareladas, cartas, pequenas lembranças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Eu e Marcos na praia de Ipanema. Sorrisos jovens, corpos colados. Um bilhete escrito às pressas. Te espero no nosso lugar. Hoje, 15 horas. A conta do laboratório onde fiz o teste de gravidez. Mãe! A voz de Beatriz me sobressaltou. Fechei a caixa num movimento brusco. O que é isso? Nada importante, filha. Só algumas recordações antigas. Menti como sempre. Mas desta vez, algo em seu olhar me disse que ela não acreditava mais nas minhas mentiras. O artista de ontem... Ela hesitou. Vocês pareciam bem íntimos para simples colegas de faculdade. Senti o sangue gelar nas veias. Foi há muito tempo, Beatriz. As pessoas mudam. Engraçado. Ela se aproximou, pegando uma foto que havia caído no chão. Era Marcos, jovem, sorrindo para a câmera. Ele tem o mesmo sinal que eu aqui no pescoço. O mundo pareceu girar. Arranquei a foto de suas mãos com mais força que o necessário. Você vai se atrasar para a faculdade. Beatriz me encarou por um longo momento. Seus olhos, os olhos dele, me estudando com uma intensidade que me fez desviar o olhar. Tá bom, mãe. Depois conversamos. Quando ela saiu, desabei na cadeira. O celular pesava no bolso do hobby como uma bomba prestes a explodir. O número de Marcos, gravado na noite anterior, me chamava como um canto de sereia. Às 10 horas não aguentei mais. Digitei uma mensagem simples. Café da livraria da Travessa, 15 horas. A resposta veio quase instantaneamente. Estarei lá. O resto da manhã se arrastou como uma eternidade. Dei minhas aulas mecanicamente, minha mente vagando entre o presente e aquele verão de 23 anos atrás. O verão que mudou tudo. Não posso fazer isso com o Ricardo, eu havia dito, sentada na cama do apartamento que Marcos mantinha em Copacabana. Ele me pediu em casamento. Marcos acendeu um cigarro, o lençol cobrindo apenas parte de seu corpo. E você vai aceitar? Preciso aceitar. Minha mão inconscientemente tocou minha barriga, ainda plana. O teste de gravidez, positivo, estava escondido na minha bolsa. Por quê? Você sabe por quê. Sua exposição em Paris, seus planos. Eu não posso. Eu ficaria. Ele apagou o cigarro, seus olhos fixos nos meus. Por você, eu ficaria. Mas eu sabia que aquilo o destruiria. Marcos era um artista. Sua arte era sua vida. E Ricardo? Ricardo poderia me dar a estabilidade que uma professora universitária grávida aos 24 anos precisava.
Não. Me levantei, comecei a me vestir. É melhor assim. Foi a última vez que o vi. Até ontem. A livraria da travessa estava movimentada quando cheguei. Marcos já estava lá, sentado num canto discreto, 2 xícaras de café na mesa. Ele sempre soube como eu gostava do meu café. Forte, sem açúcar. Você não mudou nada, ele disse quando me sentei. Mudei tudo. Respondi, evitando seus olhos. Ela é minha filha, não é? A pergunta que eu temia. A verdade que eu escondi por tanto tempo. Assenti, incapaz de falar. Eu sempre soube. Ele tomou um gole de café. Desde ontem, quando a vi, aqueles olhos. Minha mãe tinha os mesmos olhos. Por que voltou, Marcos? Por que Paris perdeu a graça? Por que estava na hora? Por que... Ele hesitou. Porque nunca deixei de pensar em você. Não diga isso. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pousar a xícara. Não agora. Não depois de tanto tempo. E quando, Helena? Quando será o momento certo? Mais 20 anos. Uma mulher na mesa ao lado nos olhava com curiosidade. Baixei a voz. Ricardo é um bom marido, um bom pai. Pai? Marcos riu, um som amargo. Ele é o pai que eu deveria ter sido. O pai que você escolheu para ela. Foi a escolha certa. Mas minha voz traía minha incerteza. Para quem? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Mãe, achei mais fotos antigas no seu escritório. Precisamos conversar. O pânico deve ter transparecido em meu rosto, porque Marcos se inclinou, preocupado. O que foi? Ela está desconfiada. Levantei-me abruptamente. Preciso ir. Helena. Ele segurou meu pulso. Não pode fugir para sempre. Posso tentar. Saí da livraria como se estivesse fugindo de um incêndio. Na rua, o sol de fim de tarde tingia o céu de vermelho. Vermelho como o batom que eu usava naquela última tarde em Copacabana. Vermelho como o sangue que parecia pulsar nas minhas têmporas. Em casa, encontrei Beatriz sentada no sofá da sala, uma caixa de fotografias no colo. Não a que eu havia escondido de manhã, outra que nem eu sabia que ainda existia. Quem é você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Quem é realmente Marcos Cavalcante? Naquele momento, olhando para minha filha, nossa filha, percebi que algumas mentiras têm pernas curtas demais para correrem por 23 anos. O silêncio na sala pesava como chumbo. Beatriz segurava uma fotografia específica entre os dedos. Eu e Marcos abraçados na escadaria da faculdade. Jovens, apaixonados, inconsequentes. No verso, uma data e uma frase. Para sempre seu, mesmo que o mundo acabe. M. Mãe. Sua voz saiu embargada. Por que guardou estas fotos? Por que mentiu sobre conhecer ele? Sentei-me ao seu lado. Minhas pernas não me sustentavam mais. Na foto seguinte, Marcos me beijava sob um pé de jasmim. O perfume daquelas flores ainda me perseguia em sonhos. Há coisas que uma filha não precisa saber sobre sua mãe, tentei dizer, mas as palavras soaram vazias até para mim. Como o fato de que o homem das fotos tem exatamente as mesmas marcas que eu, o mesmo sorriso torto, os mesmos olhos. Beatriz jogou as fotos sobre a mesa de centro. Quem é meu pai, mãe? A pergunta que eu temia há 23 anos finalmente estava ali, pairando entre nós como uma sentença de morte para tudo que eu havia construído. Seu pai é Ricardo, respondi automaticamente, a mentira saindo como uma oração decorada. Não. Beatriz levantou-se, suas mãos tremendo. Não minta mais, por favor. Naquele momento, ouvi a chave girando na fechadura. Ricardo chegava em casa, assobiando distraidamente, como fazia todos os dias nos últimos 25 anos. O mundo começou a girar em câmera lenta. Boa noite, minhas amadas. Sua voz alegre ecoou pelo apartamento. Ele entrou na sala, ainda sorrindo, mas seu sorriso morreu ao ver nossas expressões. O que aconteceu?
Beatriz pegou uma foto e caminhou até ele. Pai, você conhecia este homem antes de ontem? Ricardo pegou a fotografia. Vi seu rosto empalidecer, suas mãos começarem a tremer. Em seus olhos, vi o momento exato em que todas as peças se encaixaram. O timing da gravidez, o casamento apressado, os olhos de sua filha que nunca se pareceram com os seus. Helena? Sua voz saiu estrangulada. O que significa isso? Me levantei cambaleante. Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele gritou, jogando a foto no chão. O vidro do porta-retratos se estilhaçou, como minha vida estava prestes a fazer. Que você me enganou? Que essa criança, que a Beatriz... Pai! Beatriz gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Para, por favor. Mas Ricardo já estava fora de si. Começou a andar pela sala, chutando móveis, derrubando objetos. 25 anos, Helena. 25 anos de mentiras. Eu fiz o que achava certo, sussurrei. Mas minhas palavras foram engolidas pelo barulho de outro porta-retratos se estilhando na parede. Nossa foto de casamento. O que achava certo? Ele riu, um som histérico. Me fazer criar a filha de outro homem? Me fazer de idiota por 2 décadas? Ela é sua filha, gritei desesperada. Você a criou, você a amou. Cala a boca. Ricardo avançou em minha direção, o dedo em riste. Não ouse dizer que ela é minha filha. Beatriz se colocou entre nós. Para, os dois, eu não aguento mais mentiras. O celular na minha bolsa começou a tocar. Na tela, o nome de Marcos piscava como um presságio. Ricardo viu o nome e algo em seus olhos mudou. Ele está na cidade, não é? Sua voz estava perigosamente calma agora. Foi por isso que fomos àquela exposição ontem. Você sabia que ele estaria lá? Não. Menti novamente por hábito. Eu não sabia. Para de mentir! Beatriz explodiu. Chega de mentiras! Eu quero a verdade! Toda ela! Me deixei cair no sofá, derrotada. 23 anos de segredos pesavam em meus ombros como uma cruz. Marcos Cavalcante, comecei, minha voz tremendo. Foi o amor da minha vida. Ricardo soltou um som estrangulado. Nos conhecemos na faculdade. Ele era do curso de artes, eu de letras. Foi um amor avassalador, daqueles que consomem a alma. Mas ele tinha planos, uma carreira promissora em Paris. E então você me escolheu por conveniência, Ricardo completou, amargo. Não, protestei. Eu escolhi o que achava melhor para todos. Você me amava, podia dar estabilidade ao bebê. Ao bebê dele, Ricardo socou a parede. Meu Deus, todos esses anos. Beatriz estava parada no centro da sala, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Por que está me contando isso agora? Por que não antes? Porque sua mãe é uma covarde. Ricardo cuspiu as palavras. Sempre foi. Nesse momento a campainha tocou. 3 pares de olhos se voltaram para a porta. Não, sussurrei, mas já sabia quem era. Ricardo caminhou até a porta e a abriu num movimento brusco. Marcos estava parado no corredor, seu rosto uma máscara de preocupação. Desculpe aparecer assim, ele disse. Mas Helena não atendia o telefone e eu fiquei preocupado. O soco de Ricardo o pegou de surpresa, fazendo-o cambalear para trás. Beatriz gritou. Corri até a porta, me colocando entre os 2 homens. Saia da minha casa. Ricardo urrou. Saia da minha vida. Marcos limpou o sangue do lábio partido, seus olhos fixos em Beatriz. Ela é minha filha, não é? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhava de um para o outro. O pai que a criou, o pai que a gerou, a mãe que mentiu por tanto tempo. Eu não aguento mais, ela finalmente disse. Pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Vocês são todos doentes. Filha, espera. Tentei segurá-la, mas ela se desvencilhou. Não me chame de filha, não agora. Ela parou no corredor, olhando para nós 4.
uma família destroçada por mentiras. Quando decidir contar toda a verdade, me procure. Até lá, não quero ver nenhum de vocês. E partiu, deixando para trás apenas o eco de seus passos e o peso de 23 anos de segredos. Ricardo entrou no apartamento e começou a juntar suas coisas em silêncio. Marcos permaneceu no corredor, seu olhar perdido no vazio. E eu fiquei ali, parada entre dois mundos que acabavam de colidir, entre o passado que nunca verdadeiramente passou e um futuro que agora era incerto. Porque algumas verdades, quando finalmente vêm à tona, não libertam, destroem. E naquela noite, enquanto ouvia Ricardo fazer as malas e Marcos finalmente ir embora, percebi que havia pagado o preço mais alto por minhas escolhas. Perdi minha filha. O telefone tocou novamente tarde da noite. Era Beatriz. Estou na casa da tia Clara, ela disse, sua voz distante. Não me procure, ainda não. Filha, só uma coisa, mãe. Ela fez uma pausa. Valeu a pena? Todas essas mentiras. Valeu a pena? Não respondi. Não havia resposta possível, porque às vezes o silêncio diz mais que todas as palavras do mundo. E naquela noite, sozinha num apartamento cheio de fotografias quebradas e memórias expostas, entendi que alguns segredos são como o veneno. Matam lentamente, mas matam sempre. A livraria da Travessa estava mais vazia que o normal naquela tarde. Cheguei primeiro, escolhendo uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Marcos chegou 10 minutos depois, carregando uma pasta antiga de couro. São todas as cartas, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. Todas as suas cartas. Guardei cada uma delas. Engoli em seco. Por quê? Porque eram tudo o que me restava de você. Ele abriu a pasta, revelando dezenas de envelopes amarelados. Esta foi a última. Pegou um envelope específico. Aqui você mandou para Paris, 3 meses depois que parti. Reconheci imediatamente minha antiga caligrafia. Não me procure mais. Estou feliz com Ricardo. O bebê está bem. Mãe? Beatriz estava parada ao nosso lado, mais pálida que o normal. Vestia preto, como se estivesse de luto. Talvez estivesse pelo fim de todas as verdades que acreditava conhecer. Oi, filha. Minha voz saiu fraca. Ela sentou-se entre nós, seus olhos, os olhos dele, alternando entre as cartas espalhadas na mesa. Comecem do início, ela disse. Quero saber tudo, cada detalhe. Marcos pegou a primeira carta do maço. Esta é de 1999. Sua mãe tinha acabado de me conhecer na faculdade. Marcos, tentei impedir, mas Beatriz me interrompeu. Deixa ele ler, mãe, por favor. E assim ele começou. Querido M, hoje o pôr do sol estava diferente na praia. Ou talvez seja eu que esteja diferente depois de te conhecer. Tem algo nos seus olhos que me persegue. Algo que me faz querer jogar tudo para o alto e simplesmente ser. Ser sua. Ser livre. Ser verdadeira. Meu Deus, Beatriz sussurrou. Você o amava de verdade. Amava, confessei, as lágrimas embaçando minha visão. Como nunca amei ninguém. E o papai? Quer dizer, Ricardo? Ricardo era seguro, previsível, o homem que toda a família sonha para sua filha. E eu? Eu fui um acidente? A pergunta que eu mais temia. Marcos segurou a mão dela sobre a mesa. Você foi a maior prova do nosso amor, ele disse, mesmo que eu só tenha descoberto agora. Mentira, ela puxou a mão. Eu fui o motivo da separação de vocês. O motivo dela escolher uma vida de mentiras. Não, filha. Para de mentir! Ela gritou, fazendo algumas pessoas olharem em nossa direção. Baixou a voz. Eu li as cartas que encontrei no seu escritório. Li sobre Paris, sobre os planos de vocês. Eu estraguei tudo. Marcos tirou outra carta da pasta. Leia esta, de quando sua mãe descobriu a gravidez. Beatriz pegou a carta com mãos trêmulas. M, como contar que dentro de mim cresce o fruto do nosso amor?
Como dizer que este bebê que já amo mais que tudo pode destruir seus sonhos? Paris te espera. A arte te espera. Eu não posso ser egoísta. Você escolheu por todos nós, Marcos disse, seus olhos fixos em mim. Decidiu que era melhor eu não saber, que era melhor ir para Paris. Era o melhor na época. Melhor para quem? Beatriz bateu na mesa. Para o Ricardo, que viveu uma mentira? Para ele, que perdeu a chance de me ver crescer? Para mim, que passei a vida sentindo que algo estava errado? Eu só queria te proteger. De quê? Da verdade. Nesse momento, um homem se aproximou da nossa mesa. Meu sangue gelou ao reconhecer Ricardo. Desculpem interromper a reunião familiar, ele disse, sua voz carregada de ironia. Mas já que estamos todos sendo honestos, achei que devia participar. Pai, Beatriz começou, mas ele a interrompeu. Não me chame de pai. Não agora. Ele pegou uma das cartas da mesa. Interessante essa coleção de memórias. Tem alguma carta aí da época do nosso casamento, Helena? Alguma onde você confesse que estava grávida de outro? Ricardo, por favor, por favor, por favor. Ele jogou a carta de volta na mesa. Você destruiu minha vida, destruiu nossa família. Você é meu pai. Beatriz se levantou. O Senhor me criou, me amou. Te amei achando que era minha filha, ele gritou, atraindo todos os olhares da livraria. Mas era tudo mentira, como todo o resto. Marcos também se levantou. Não fale assim com ela. Ah, agora você quer ser pai? Depois de 23 anos? Chega! Beatriz gritou. Chega, pelo amor de Deus! Ela começou a recolher as cartas freneticamente, enfiando-as na pasta. Vocês são todos doentes, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos vocês. O pai biológico que nunca soube de mim, o pai que me criou numa mentira, e você, mãe, você que orquestrou tudo isso. Filha, não. Ela segurava a pasta contra o peito como um escudo. Eu vou levar estas cartas. Vou ler cada uma delas. E talvez, só talvez, um dia eu consiga entender por que vocês escolheram destruir tantas vidas. Ela saiu da livraria correndo, deixando nós três, os adultos que haviam arruinado sua vida, em um silêncio sepulcral. Ricardo foi o primeiro a partir da livraria, não sem antes lançar um último olhar de desprezo em nossa direção. Marcos e eu ficamos ali, prisioneiros de um silêncio pesado como chumbo. Ela tem razão, ele finalmente disse. Somos todos doentes. E o que sugere que façamos? Começar de novo, do zero. Ele pegou a última carta que havia caído no chão, mas dessa vez com a verdade. Saí da livraria sentindo o peso de cada um dos meus 47 anos. O Rio de Janeiro parecia diferente agora, como se a cidade inteira conspirasse para me lembrar de cada mentira, de cada escolha errada. Em casa, o telefone tocava sem parar. Era Clara, minha irmã. Beatriz está devastada, ela disse assim que atendi. Está aqui, lendo aquelas cartas como uma louca. Cuida dela, Clara. Como você pôde, Helena? Como pôde mentir por tanto tempo? A pergunta que todos faziam. A pergunta para a qual eu não tinha resposta. Era a véspera do meu casamento com Ricardo. Eu estava no quarto de Clara, experimentando o vestido branco que agora parecia pesar 1 tonelada. Ainda dá tempo de desistir, ela disse, ajustando o véu. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Minhas mãos inconscientemente pousaram sobre a barriga que começava a mostrar sinais. Por ela. E Marcos? Marcos está em Paris. É melhor assim. Melhor para quem, Helena? Fim do flashback. O som de uma mensagem me trouxe de volta ao presente. Era Beatriz. Terminei de ler todas as cartas, inclusive as que ele mandou de Paris, as que você nunca respondeu. Agora entendo por que guardou todas elas. Não era só culpa. Era amor. Outra mensagem chegou em seguida. Ele tentou voltar, não foi? Em 2005. E você o mandou embora de novo.
Minhas mãos tremiam ao digitar a resposta. Você tinha 4 anos. Estava feliz. Ricardo era um pai maravilhoso. Para de decidir pelos outros. O grito dela veio em maiúsculas, como um tapa virtual. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama vazia, pensando em todas as vidas que eu havia manipulado com minhas escolhas. Ricardo, que dedicou 23 anos a uma mentira. Marcos, que perdeu a chance de ver a filha crescer. Beatriz, que agora questionava sua própria identidade. O celular tocou às 3 da manhã. Era Marcos. Estou no nosso lugar, ele disse. Não precisei perguntar onde. Havia apenas um lugar que era nosso. O apartamento em Copacabana ainda existia. Marcos o havia comprado anos atrás, quando voltou de Paris pela primeira vez. Para manter as memórias vivas, ele disse na época. Encontrei-o sentado no chão da sala vazia, rodeado por telas antigas. Eram todas pinturas minhas, de 23 anos atrás. Nunca vendi nenhuma, ele confessou. Eram a única coisa que me restou de você. Sentei ao seu lado, observando os traços que seu pincel havia feito tanto tempo atrás. Eu mais jovem, mais livre, mais verdadeira. Por que voltou em 2005? A pergunta que eu nunca tinha feito. Por que Paris era vazia sem você? Porque algo me dizia que aquela criança, que Beatriz... E por que não insistiu? Porque você disse que ela era feliz, que Ricardo era um bom pai. Ele pegou uma das telas, onde eu aparecia grávida, deitada num sofá. Não tive coragem de destruir aquela felicidade. E agora? Agora ela sabe a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que uma vida inteira de mentiras. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Beatriz. Encontrei uma foto sua grávida de mim. Você sorria olhando para uma tela em branco. Era dele, não era? Do Marcos? Era, respondi. Por que jogou tudo fora? Olhei para Marcos, que agora chorava silenciosamente olhando para a tela com meu retrato grávida. Porque achei que amor não era suficiente, digitei. Porque tinha medo do incerto. Porque é uma covarde, ela completou. Sim, admiti finalmente. Porque sou uma covarde. Marcos se levantou, começou a juntar as telas. O que vai fazer? Perguntei. Vou levar para ela. São dela por direito. São a história dela, a história que roubamos dela. Não posso perder minha filha, Marcos. Já perdeu, Helena. Agora só resta tentar reconquistá-la, com a verdade dessa vez. Ele saiu do apartamento me deixando sozinha com meus fantasmas. Do lado de fora, o mar de Copacabana rugia como há 23 anos, quando eu havia escolhido o caminho mais fácil. O caminho das mentiras. Mais uma mensagem de Beatriz. Tia Clara disse que você está no apartamento dele, no lugar onde tudo começou. Sim. Fique aí. Estou indo. E assim, naquela madrugada carioca, sentada no chão de um apartamento vazio que guardava tantas memórias, esperei minha filha chegar para finalmente contar toda a verdade. Porque às vezes é preciso perder tudo para ter a chance de recomeçar. E eu, Helena Vasconcelos, aos 47 anos, estava prestes a recomeçar. Sem mentiras desta vez, sem máscaras. Apenas a verdade nua e crua de uma mulher que, por medo de perder tudo, acabou perdendo a si mesma. O som dos passos subindo a escada do prédio em Copacabana ecoava como um tambor fúnebre. Reconheci o ritmo dos saltos de Beatriz antes mesmo de vê-la. Tinha herdado o meu jeito de andar, mais um detalhe que Ricardo preferiu não notar durante todos esses anos. Ela parou na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando as telas que Marcos havia acabado de entregar. Então é aqui, ela disse, entrando no apartamento vazio. O lugar onde eu fui concebida. A crueza de suas palavras me atingiu como um tapa. Era exatamente o tipo de franqueza que eu havia evitado por 2 décadas. Beatriz. Não. Ela colocou as telas no chão, uma a uma,
formando um círculo ao nosso redor. Primeiro quero que você olhe para cada uma dessas pinturas. Quero que você veja a mulher que era antes de decidir virar essa mentirosa. As telas formavam uma cronologia cruel. A primeira mostrava uma jovem Helena sorrindo, os cabelos ao vento na praia de Ipanema. A última, uma Helena grávida, pensativa, olhando pela janela deste mesmo apartamento. Você era linda, Beatriz murmurou. Livre. Ainda sou sua mãe. Uma mãe que viveu de mentiras. Ela pegou uma das telas, onde eu aparecia dançando. Olha só. Essa mulher aqui, tão cheia de vida. O que aconteceu com ela, mãe? Ela cresceu. Teve que fazer escolhas. Escolhas? Beatriz riu, um som amargo. Você chama de escolha destruir tantas vidas? Flashback. Era uma tarde de dezembro, o calor sufocante típico do Rio. Marcos pintava enquanto eu dançava pela sala, livre, jovem, apaixonada. Para de se mexer, ele ria. Não consigo te pintar assim. Então pinta o movimento, respondi rodopiando. Pinta a vida. Você é louca. Louca por você. Mãe? A voz de Beatriz me trouxe de volta. Onde você estava agora? No passado, num momento em que ser feliz parecia mais simples. E quando complicou? Quando você descobriu que estava grávida de mim? Sentei no chão, encostada na parede. O lugar exato onde tantos anos atrás havia contado a Marcos sobre a gravidez. Não, respondi. Complicou quando percebi que teria que escolher entre o amor e a segurança, entre a paixão e o conforto. E escolheu o conforto. Escolhi você. Mentira! Ela jogou uma das telas no chão. O vidro da moldura se estilhaçou. Você escolheu a vida mais fácil. Escolheu um marido rico, uma vida estável, uma mentira confortável. Você acha que foi fácil? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você acha que foi fácil ver seus olhos todos os dias e lembrar dele? Ver você crescer com os mesmos gestos, o mesmo sorriso torto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensativa? E por que não contou? Por que não disse a verdade quando ele voltou em 2005? Porque você tinha 4 anos e chamava Ricardo de pai com tanto amor. As lágrimas começaram a cair. Porque ele te levava para a escola todos os dias, te ensinava a andar de bicicleta, te contava histórias antes de dormir. E Marcos? Ele não merecia a chance de fazer isso também? Marcos. Suspirei, pegando uma das telas caídas. Era um retrato meu dormindo no sofá deste mesmo apartamento. Ele era um sonhador, um artista. Como poderia oferecer a estabilidade que uma criança precisa? E quem disse que era você quem devia decidir isso? Beatriz sentou-se à minha frente, seus olhos, os olhos dele, me atravessando como adagas. Quem te deu o direito de escolher por todos nós? O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som de passos na escada. Marcos estava de volta, carregando mais telas. Achei estas no depósito, ele disse, parando na porta ao ver nossa disposição no chão. Desculpem, não queria interromper. Entra, Beatriz ordenou. Essa conversa é sua também. Marcos entrou hesitante, colocando as novas telas junto às outras. Uma delas chamou a atenção de Beatriz imediatamente. Ela pegou a tela com cuidado. Era um retrato dela bebê, pintado a partir de uma foto de jornal. Como? Seu nascimento saiu na coluna social. Marcos explicou, sentando-se conosco no chão. Ricardo era um empresário importante, afinal. Recortei a foto e pintei. Foi a única forma que encontrei de ter algo seu. Você pintou vários, notei, reconhecendo outras telas com retratos de Beatriz em diferentes idades. Todos os anos no seu aniversário, ele confirmou. Era meu jeito de te ver crescer, mesmo que de longe. Beatriz começou a chorar, um choro silencioso e dolorido. Por que ninguém lutou por mim? Ela perguntou entre soluços. Por que você não lutou?
Apontou para Marcos. Por que não enfrentou minha mãe? Por que não exigiu seus direitos? Porque sua mãe disse que você era feliz, ele respondeu, a voz embargada. E que pai seria eu se destruísse a felicidade da própria filha? E você? Ela se virou para mim. Por que não lutou pelo homem que amava? Porque tinha medo, confessei finalmente. Medo de passar necessidade, medo do que as pessoas iriam dizer, medo de não ser capaz de te dar tudo o que você merecia. Eu só precisava da verdade, ela gritou. Só precisava saber quem eu era de verdade. Nesse momento, ouvimos mais passos na escada. Ricardo apareceu na porta, ofegante. Clara me contou onde vocês estavam, ele disse, seu olhar percorrendo o apartamento, as telas, nossa disposição no chão. Então é aqui, o lugar onde tudo começou. Pai, Beatriz começou. Não. Ele ergueu a mão, impedindo-a de continuar. Vim aqui por um motivo. Tirou um envelope do bolso. São os papéis do divórcio, Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E tem mais. Ele tirou outro envelope. Encontrei isso no seu escritório, entre suas coisas antigas. Achei que todos aqui precisavam ver. Reconheci imediatamente o envelope amarelado. Era a carta que nunca tive coragem de enviar a Marcos. Não. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Ricardo abriu o envelope e começou a ler. Querido M, hoje nossa filha deu seus primeiros passos. Foram apenas 3 passinhos, mas para mim pareceram uma eternidade. Ricardo a pegou no colo, orgulhoso, chamando-a de minha princesa, e eu chorei. Não de alegria, como todos pensaram, mas de culpa. Culpa porque em cada sorriso dela vejo você, em cada gesto, cada olhar. Às vezes penso em te procurar em Paris, contar tudo, implorar perdão. Mas então lembro do sorriso dela ao ver Ricardo chegar do trabalho, do amor verdadeiro que ele sente por ela, e minha coragem se dissipa. Que direito tenho eu de destruir essa felicidade? Que direito tenho eu de... Chega! Gritei, levantando-me num impulso. Não tinha o direito de ler isso. Direito? Ricardo riu amargamente. E que direito você tinha de me fazer criar a filha de outro homem? Eu não sou propriedade de ninguém! Beatriz explodiu, levantando-se também. Não sou a filha que você criou, nem a filha que ele não pôde criar, nem o segredo que ela escondeu. Eu sou eu mesma. E vocês todos me roubaram o direito de saber quem eu era. O eco de seu grito reverberou pelo apartamento vazio, misturando-se com o barulho do mar que vinha pela janela. O grito de Beatriz ainda ecoava quando ela começou a recolher as telas do chão, uma a uma, com uma calma assustadora. Sabe o que é mais irônico? Ela disse, empilhando os retratos. Em cada uma dessas pinturas, mamãe parece tão verdadeira, tão real, e acabou se tornando a maior mentirosa de todas. Ricardo deu um passo à frente, ainda segurando os envelopes. Beatriz? Não. Ela ergueu a mão. O senhor não é muito diferente. Todos esses anos, todas essas dúvidas. O senhor sabia, não é? No fundo, sempre soube. O silêncio dele foi mais revelador que qualquer confissão. Claro que sabia! Marcos interviu, sua voz carregada de amargura. Como não saber? Ela tem meus olhos, meu sorriso, meu jeito. Calem a boca, todos vocês! Beatriz gritou novamente, jogando as telas no chão. Vocês não percebem? Estão fazendo de novo, decidindo quem está certo, quem está errado, quem sabia, quem não sabia. E eu? Alguém perguntou o que eu sinto? Me aproximei dela, tentando tocá-la, mas ela se esquivou. Filha. Não me chama de filha. Ela recuou até a janela. O vento do mar bagunçava seus cabelos, como costumava bagunçar os meus naquelas tardes antigas com Marcos. Uma mãe não mente por 23 anos. Um pai não finge que não vê a verdade. E outro pai não aceita ficar longe só porque alguém disse que era melhor assim.
foi quando notei as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Ricardo. Em 25 anos de casamento, nunca o tinha visto chorar. Eu te amei, ele disse para Beatriz, como se fosse minha própria carne e sangue. E é por isso que dói tanto, ela respondeu, porque seu amor era verdadeiro, baseado numa mentira. Marcos se aproximou dela cauteloso. Posso te contar uma coisa? Ela assentiu, ainda olhando pela janela. No dia que soube que tinha conseguido a bolsa para Paris, a primeira coisa que fiz foi comprar um anel. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Guardei todos esses anos. Ia pedir sua mãe em casamento naquela noite. Senti meus joelhos fraquejarem. O quê? Mas então você chegou com a notícia da gravidez e a decisão já tomada. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples com uma pequena safira. Não era nada comparado ao que Ricardo podia oferecer, mas era tudo que eu tinha. Por que nunca me contou? Minha voz saiu como um sussurro. Porque você já tinha escolhido, Helena. Escolheu antes mesmo de me dar a chance de lutar. Ricardo soltou uma risada seca. Então é isso? Agora vamos todos chorar pelo amor perdido? Pela família que poderia ter sido? Não. Beatriz se virou, encarando todos nós. Agora vamos todos enfrentar a verdade. Todas as verdades. Ela caminhou até o centro da sala, pegou uma das telas, a que mostrava sua mãe grávida, olhando pela mesma janela onde ela estava agora. Esta mulher da pintura, ela morreu. Vocês a mataram. Cada um de vocês com suas escolhas, seus medos, suas mentiras. Virou-se para mim. Você, mãe, escolheu a segurança ao invés do amor. Para Ricardo, você escolheu fingir que não via o óbvio. Para Marcos, e você escolheu aceitar o inaceitável. E agora? Perguntei, sentindo o peso de cada palavra. Agora? Ela colocou a tela de volta no chão. Agora eu escolho. E escolho não ter nenhum de vocês na minha vida. Pelo menos até conseguir entender quem eu sou sem todas essas mentiras. Beatriz, por favor. Tentei alcançá-la, mas ela já estava na porta. Vou passar um tempo fora. Pedi transferência da faculdade para São Paulo. Preciso de distância, de tempo. Ela parou, olhou para cada um de nós. Quando estiver pronta, se estiver pronta, eu procuro vocês. E assim ela partiu, deixando para trás 3 adultos destruídos por suas próprias escolhas, cercados por pinturas que contavam uma história de amor transformada em tragédia. Ricardo foi o próximo a sair, jogando os papéis do divórcio aos meus pés. Marcos permaneceu, olhando para a caixa com o anel em suas mãos. Ela tem razão, ele disse finalmente. Matamos aquela Helena das pinturas, todos nós. Sentei-me no chão, cercada pelos retratos de uma vida que poderia ter sido e não foi. Peguei o anel que Marcos havia deixado ao meu lado antes de também partir. O sol começava a se pôr, tingindo o apartamento vazio com tons de vermelho. Vermelho como o sangue das feridas que abrimos. Vermelho como o amor que sufocamos. Vermelho como a verdade que finalmente veio à tona, devastadora e implacável. Porque algumas verdades, quando finalmente libertadas, não trazem redenção. Trazem apenas a consciência dolorosa de que certas escolhas, uma vez feitas, marcam nossas almas para sempre. 6 meses se passaram desde que Beatriz partiu para São Paulo. 6 meses de silêncio ensurdecedor, quebrado apenas por mensagens curtas enviadas à tia Clara. Estou bem, não quero visitas, preciso de mais tempo. O divórcio com Ricardo foi finalizado em tempo recorde. Ele vendeu a casa no Leblon, mudou-se para um apartamento em Botafogo. Às vezes, quando passo de carro pela rua, vejo sua silhueta na varanda, sempre sozinho, sempre olhando para o nada. Marcos voltou para seu apartamento em Copacabana, aquele mesmo apartamento que agora guardava mais fantasmas que memórias. Transformou todas as telas com meus retratos em uma exposição. Retratos do silêncio. Uma história de amor e mentiras.
A exposição percorreu várias galerias do Rio, depois São Paulo. Li numa coluna social que Beatriz foi vista na Vernissage Paulista, mas partiu antes que Marcos chegasse. Quanto a mim, eu morri. Ou melhor, aquela Helena morreu. A Helena das pinturas, a Helena que um dia soube amar sem medo, que dançava pela sala enquanto era pintada, que acreditava que a vida podia ser mais que aparências e convenções sociais. Foi numa tarde de domingo que a primeira carta de Beatriz chegou. Eu estava no pequeno apartamento que aluguei em Ipanema, corrigindo trabalhos dos alunos, quando o porteiro tocou o interfone. Dona Helena, tem uma carta para a senhora. Entrega em mãos. Desci correndo, meu coração batendo descompassado. Reconheci imediatamente a caligrafia dela no envelope. Mãe, São Paulo é diferente do Rio. Aqui ninguém me conhece como a filha do empresário Ricardo Vasconcelos. Ninguém sabe da exposição do Marcos. Sim, eu fui ver, mas não consegui ficar até o final. Aqui sou apenas Beatriz. E pela primeira vez na vida, isso é suficiente. Tenho feito terapia. Minha psicóloga diz que preciso entender que não sou definida pelas escolhas de vocês. Que posso construir minha própria história, sem o peso das mentiras do passado. Mas sabe o que é mais difícil? Não é a raiva. A raiva passa. O que dói é a saudade. Saudade da mãe que eu achava que tinha. Do pai que me criou. E de alguma forma estranha, saudade do pai que nunca pude ter. Encontrei uma foto antiga sua outro dia, numa caixa que trouxe sem querer na mudança. Você estava grávida de mim, sorrindo para alguém fora do quadro. Agora sei que era ele, Marcos, te fotografando. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca mais vi depois disso. Por que escolheu morrer aos poucos, mãe? Por que trocou o amor pela segurança? E por que nos forçou a viver sua mentira? Não espero respostas. Talvez não existam respostas para algumas perguntas. Mas precisava escrever. Precisava te dizer que estou tentando entender. Não perdoar ainda não. Mas entender. E talvez, só talvez, quando eu conseguir entender completamente, possamos tentar ser uma família de novo. Uma família baseada na verdade desta vez. Com amor, porque mesmo com tudo isso nunca deixei de te amar. Beatriz. Li a carta 3 vezes seguidas, minhas lágrimas manchando o papel. Então peguei meu celular e pela primeira vez em 6 meses, liguei para Marcos. Precisamos conversar, disse assim que ele atendeu. Não sobre o passado, sobre o futuro. Que futuro, Helena? O único possível agora. O futuro da verdade. Encontrei Marcos no mesmo café da livraria da Travessa, onde tudo havia desmoronado meses atrás. Ele estava mais magro, com mais fios brancos nas têmporas, carregando uma pasta cheia de papéis. São cartas dela, ele explicou, colocando a pasta sobre a mesa. Começou a me escrever há 2 meses. Senti um aperto no peito. O que ela diz? Que está tentando me conhecer através das minhas telas. Que passa horas no Museu de São Paulo, onde a exposição está agora, observando cada retrato seu, tentando entender nossa história. E Ricardo? Perguntei, embora temesse a resposta. Ela tem falado com ele? Vai visitá-lo no próximo fim de semana. Marcos tomou um gole de café. Foi ela quem pediu. Disse que precisa fazer as pazes com todas as suas verdades, uma de cada vez. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Beatriz com uma foto em anexo. Ela na frente de um dos quadros da exposição, aquele em que eu dançava pela sala. Jovem, livre, verdadeira. É minha pintura favorita, dizia a mensagem. A mãe que eu quero de volta. Ela te mandou também? Marcos perguntou, mostrando seu celular com a mesma foto. Assenti, incapaz de falar. Helena, ele continuou, sua voz suave. E se não for tarde demais? Para quê? Para sermos verdadeiros, não como éramos antes, jovens, inconsequentes, mas como somos agora, com nossas cicatrizes, nossos arrependimentos, nossa história complicada. Marcos, não estou falando de amor.
Ele me interrompeu. Estou falando de verdade. De finalmente sermos honestos. Com ela, com nós mesmos. Outra mensagem de Beatriz chegou. Vou ao Rio no próximo fim de semana. Quero ver vocês dois, juntos. Ela está nos dando uma chance, Marcos disse, lendo a mesma mensagem em seu celular. Não de consertar o passado, mas de construir um futuro diferente. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as vidas que eu havia moldado com minhas mentiras. Ricardo, que perdeu não apenas uma esposa, mas uma filha. Marcos, que teve que amar através de pinturas e recortes de jornal. Beatriz, que cresceu numa teia de meias-verdades. Peguei meu diário e comecei a escrever, não para mim, mas para ela. Querida filha, você me perguntou por que escolhi morrer aos poucos. A verdade é que não foi uma escolha consciente. Foi um processo lento, como uma vela que se apaga, não pelo vento, mas pela falta de oxigênio. Cada mentira era um pequeno furto de ar. Cada verdade escondida, um pouquinho menos de luz. Até que um dia, aquela Helena das pinturas, a que dançava, a que amava sem medo, já não existia mais. Mas sabe o que descobri nesses meses de silêncio? Que talvez ela não tenha morrido completamente. Talvez tenha apenas se escondido, esperando o momento certo para respirar novamente. E agora, quando vejo você tentando entender nossa história, buscando suas próprias verdades, percebo que talvez seja a hora de deixá-la ressurgir. Não como era antes, jovem, ingênua, assustada, mas como é agora, machucada, arrependida, mas finalmente pronta para ser real. O encontro foi marcado no apartamento de Copacabana, o lugar onde tudo começou. Beatriz escolheu o local. Disse que precisava fechar o círculo. Cheguei primeiro, minhas mãos tremendo ao abrir aquela porta mais uma vez. O apartamento estava diferente. Marcos havia transformado o espaço em um pequeno ateliê. No centro da sala, um cavalete com uma tela em branco. Nas paredes, apenas uma pintura permanecia. Eu grávida, olhando pela janela. Beatriz chegou minutos depois. Estava diferente. O cabelo mais curto, uma postura mais firme, os olhos dele, mais maduros, mais sábios. Oi, mãe. Ela disse simplesmente, me abraçando pela primeira vez em 6 meses. Marcos chegou em seguida, carregando uma pasta e um embrulho grande. Antes de qualquer coisa, ele disse, quero mostrar algo a vocês. Abriu o embrulho revelando uma tela nova. Era Beatriz na exposição em São Paulo, olhando para o retrato de sua mãe jovem. O contraste entre as duas imagens, a filha contemplando a mãe que foi, era de uma beleza dolorosa. Você me seguiu na exposição? Beatriz perguntou surpresa. Precisava registrar o momento em que minha filha finalmente conhecia sua mãe verdadeira. E Ricardo? Perguntei, notando a ausência do homem que por tanto tempo foi o pai de nossa filha. Ele escolheu não vir, Beatriz respondeu. Disse que precisava nos dar esse momento, mas... Ela hesitou. Ele me pediu para entregar isso. E tirou da bolsa um envelope. Dentro, uma carta e uma foto antiga. Eu, Ricardo e Beatriz na praia. Ela com 5 anos, sorrindo com um sorvete na mão. Querida Beatriz, a carta começava. Você pode não ser minha filha biológica, mas será sempre a filha do meu coração. Permita-se conhecer seu verdadeiro pai. Permita-se redescobrir sua mãe. Permita-se ser feliz com todas as suas verdades. Com amor, Ricardo, que sempre será seu pai também. As lágrimas vieram sem aviso. Beatriz segurou minha mão, depois a de Marcos. Sabe o que aprendi nesses meses em São Paulo? Ela disse, nos guiando até a janela, a mesma janela onde fui retratada tantas vezes. Que não existe apenas um tipo de amor. Não existe apenas um tipo de família. E que talvez possamos construir algo novo, algo verdadeiro. Marcos se aproximou do cavalete, pegou seus pincéis. Posso? Ele perguntou, olhando para nós duas. Beatriz assentiu, um pequeno sorriso nos lábios.
O mesmo sorriso torto que ele tinha que ela herdou. E ali, naquela tarde de domingo, com o som do mar de Copacabana ao fundo, Marcos começou a pintar. Não o passado, não as mentiras, não os arrependimentos, mas o presente. Mãe e filha, lado a lado, imperfeitas, machucadas, mas finalmente verdadeiras. Mãe, Beatriz chamou, enquanto Marcos traçava os primeiros esboços. Sim, aquela Helena das pinturas. Ela não morreu completamente. Não? Não. Ela está aqui, nos meus olhos que são dele, no meu sorriso que é dele, no meu coração que é seu, nas escolhas que fizeram de mim quem eu sou. Marcos parou de pintar por um momento, nos observando. E quem você é, filha? Ele perguntou, a palavra filha saindo como uma prece. Sou todas as verdades que vocês esconderam, todas as mentiras que contaram, todos os amores que sufocaram. Sou o fruto de um amor verdadeiro que se perdeu no medo, mas que agora... Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Agora pode finalmente ser contado. O sol começava a se pôr, pintando o céu do rio com tons de laranja e rosa. Na tela, Marcos capturava não apenas nossa imagem, mas algo mais profundo. O momento exato em que 3 pessoas quebradas começavam a se reconstituir através da verdade. Sabe o que mais descobri? Beatriz continuou, olhando a cidade lá embaixo. Que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Naquela noite, quando finalmente deixamos o apartamento, algo havia mudado. Não éramos mais prisioneiros do passado, das mentiras, dos medos. Éramos apenas 3 pessoas imperfeitas, carregando cicatrizes e arrependimentos, mas finalmente livres para sermos verdadeiros. Porque algumas verdades, quando finalmente emergem, não destroem, transformam. E nós, Helena, Marcos e Beatriz, estávamos prontos para essa transformação. E quanto a Ricardo? Ele seguiu seu caminho, carregando suas próprias verdades, seus próprios amores. Porque às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que sabe quando dar espaço para outras verdades florescerem. Na parede do ateliê, a última tela pintada por Marcos naquela tarde permaneceu. 3 pessoas quebradas, mas não mais perdidas. 3 corações machucados, mas não mais mentirosos. 3 almas finalmente livres para serem quem realmente são. Porque no fim, não são nossas mentiras que nos definem, mas nossa coragem de finalmente enfrentar a verdade.